Olá, seja bem-vindo a mais um encontro de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje estamos dando início, a mais um momento sobre estimulação cognitiva. Hoje vamos falar um pouco sobre a percepção auditiva. Como o professor do AEE, o professor da sala regular pode trabalhar nesse intuito, da percepção auditiva. Bom, e o que seria a estimulação auditiva? Seria a capacidade para perceber e interpretar informações que chegam ao ouvido. Então, tudo que for som que o ouvido perceba, que ele identifique, nós estamos falando sobre a percepção auditiva e na sala de recursos nós podemos fazer essa estimulação da audição, na audição das crianças, o que é muito importante. Vamos conhecer um pouco mais, vamos ver a importância sobre essa estimulação. Bom, a estimulação auditiva, ela tem algumas etapas. São etapas da percepção auditiva, são a detecção, eu acredito que a palavra seja detecção. Discriminação, identificação e reconhecimento e compreensão. Aqui falando da detecção, que seria o som, as ondas sonoras que os ouvidos elas percebam. Então, esse som, independente do meio que ele está sendo propagado, seja no ar, seja através da água, esse som ele tem que ter um mínimo de volume, vamos dizer assim, para detecção do ouvido humano. Então, é importante que esse som ele seja audível para as crianças. Também temos a discriminação. O que seria discriminação? Seria numa festa, que está essa imagem, numa festa, algumas pessoas conversando e um casal que conversa. Então, essa discriminação é a capacidade de isolar os outros sons, que você consiga ter essa conversa com o outro, Então, você isola todos os tipos de barulho, de conversa, de música e consegue discriminar, perceber, entender o que o outro está falando. Então, há ali um foco naquela conversa. Mais uma etapa seria a identificação e reconhecimento. O que seria essa identificação e reconhecimento? Tem ali a voz da mãe, então, desde criança, desde muito pequena, a criança já percebe o som da voz da mãe. Ele consegue identificar esse som, que é a da voz da mãe, diferenciar a voz de uma pessoa, de outra pessoa e a voz da mãe. Também dos instrumentos musicais. Então, ele percebe que ali na música existe um determinado instrumento, nesse caso da imagem, um violão. Então, no meio daquela música, com tantos instrumentos, com a voz de uma pessoa cantando, você perceber que existe ali o som de um violão, que existe o som de uma bateria. Fazer essa identificação também faz parte da audição. E também a identificação. Ali tem um gato e aí ele faz o miado. Então, identificar que aquele som vem de um animal e que aquele animal é um gato. E também a compreensão. Então, o que seria essa compreensão? O pai falando com a criança, ela seja capaz de entender o que ele está passando para ela. Então, não é só o ouvir, ele precisa ouvir e fazer essa compreensão do que está sendo dito a ele. Ele também precisa, e aí não é só na fala, É a questão da sirene, tem um exemplo da sirene, tem o exemplo aí de um sinal tocando, seria um sinal da escola de alerta que tocou para a hora do intervalo ou para a hora da largada. Uma sirene, se essa sirene é de uma ambulância, e o que é que ela quer dizer? Quando se ouve este som de uma sirene, e aí identificar, discriminar se é de uma ambulância, se é de um carro da polícia,
e o que é que significa aquele carro, aquele som está passando ali naquele momento. E também uma garrafa, não é? Abrindo uma garrafa, a explosão de uma rolha saindo da garrafa, é um exemplo. Então, o que é que aquilo significa? Que é uma festa, que é final de ano. Então, fazer essa ligação, ter essa compreensão, não é, do que aquele som ele representa. Detectar, identificar, reconhecer e entender os sons ao seu redor possibilita a sua adaptação ao ambiente. Permite nos comunicarmos com outras pessoas de forma fácil e eficaz. Então, percebam que a questão das etapas da audição e dessa estimulação, a estimulação de cada etapa, não é, dessa percepção auditiva é importante, porque não basta só o estudante ouvir. Não, nós sabemos, o estudante chega na sala de recurso, que ele ouve, é um aluno ouvinte. Mas o que é que ele faz com essa informação auditiva que ele está recebendo? Não é? Será que ele consegue identificar? Então, ele detecta o som. Ótimo, é um aluno ouvinte. Ele discrimina esse som? Ele entende de quem é, qual é o comando daquele som, ele sabe identificar, ele sabe reconhecer o que aquele som quer dizer. Então, essas etapas também são importantes no nosso trabalho na sala de recurso, não é? Aqueles estudantes que se incomodam com determinado barulho, ele sabe o que aquilo significa. Então, é importante que o professor do AE, ele perceba se o estudante, ele consegue fazer se a audição dele está fazendo esses reconhecimentos, detecção, identificação, reconhecimento. É importante saber, é importante perceber se ele tem essas habilidades na audição. Se não, o professor do AE, e aí não é para todos, claro que não, o professor do AE vai trabalhar essa área que está ali com um déficit na estimulação auditiva. Então, a percepção auditiva é uma parte-chave para uma condução segura. Ora, é importante que o estudante, ele identifique, perceba esse som, porque aquilo dali, os tipos de sons também ele tem que saber identificar. No caso, como eu falei anteriormente, da questão da ambulância, por exemplo, de um sinal sonoro da polícia. Então, é importante que ele reconheça aquele determinado, que a gente pode chamar de barulho, e ele se incomoda, o autista com muito barulho, se incomoda muito, mas é importante que eles entendam que existem sons que alertam ao perigo. Não é? Diferente de uma música, uma sirene quer dizer algum tipo de perigo, quer dizer algum tipo de alerta de atenção. Seja um sinal de ambulância, porque tem alguém precisando passar ali com uma condição que precise chegar ao hospital com maior rapidez, a polícia, não é, que esteja agindo naquele momento, até um sinal do toque da escola, não é, para a saída. Então, alguns sinais, mesmo que incômodos, sinais sonoros, mesmo que incômodos, é importante que esse estudante conheça, por mais que naquele momento ele vá ficar angustiado, mas é importante que ele saiba identificar, que saiba que esse barulho que não é tão prazeroso de ouvir, ele tem uma intenção, ele tem um motivo de estar naquele momento acontecendo, para que esse estudante ele consiga tomar uma atitude, partir para a ação daquele momento. Seja sair num alarme de incêndio, seja sair da frente quando a polícia ou uma ambulância passe. Então, mesmo os sinais, os sons que não são agradáveis aos ouvidos, é importante saber o significado deles. Alguns exemplos também, trouxe outros exemplos. Está aí a buzina. Não é? Então, o estudante está atravessando a rua e ele não percebeu um carro, um veículo, uma moto, e essa buzina que o carro vai dar, que o motorista vai dar, o que é que ela significa? Então, é importante esse estudante, ele saber, não é? Novamente, a sirene aí do
um carro de polícia, um alarme de fogo, de incêndio, não é? Então, quando tocar esse alarme, significa que tem um perigo e é importante que esse estudante entenda, para ele não ficar alheio ao que está acontecendo naquele lugar, naquele ambiente que ele está, que ele se encontra. Uma explosão, né, um barulho muito alto, uma explosão, então ele precisa saber identificar o que é uma explosão, não é? Qual é o nível dessa explosão, se ela é mais baixa, se ela é mais alta, para ele poder também identificar o grau de perigo que aquele barulho vai mostrar, não é? Vai dizer o que é. Estudantes com dificuldade na percepção auditiva podem apresentar atitudes como dispersão, irritabilidade e agitação, além de comprometer a aquisição da escrita. Ora, então esse estudante que ele esteja lá sendo atendido na sala de recursos, na sala de aula, e o professor da sala de recursos tem uma queixa do professor que ele é um aluno disperso, que é um aluno agitado, não é? Vários são os motivos, vários podem ser esses motivos. E a percepção auditiva, ela também se encaixa aí, é um ponto para o professor procurar, pesquisar, identificar ou excluir definitivamente se é ou não, seria ou não uma causa dessa angústia, dessa irritabilidade, dessa agitação. Se o estudante está na sala de aula e ele não consegue, ele até escuta o professor, mas ele não consegue discriminar o que o professor está dizendo, ele não consegue compreender, às vezes até mesmo ouvir. Essas ondas sonoras não estão chegando aos ouvidos como deveria, ele tem aí um déficit auditivo, não é? Então, isso pode causar essa irritação, essa falta de atenção, não é? Essa angústia, essa agitação no estudante. Por isso, também é importante que o professor perceba ou pesquise como está essa percepção auditiva do seu aluno, do aluno no atendimento educacional especializado. Bom, hoje nós vamos concluindo com algumas informações importantes. É importante você, professor, saber dessas etapas, compreender essas etapas na parte da audição, para que esse estudante ele possa ser trabalhado da melhor maneira possível, não é? Para que seja até excluído algumas possibilidades, mas sendo detectada essa falta, não é? Ou essa deficiência nessa percepção auditiva, que o professor possa estimular. Nos nossos próximos encontros, vamos falar de atividades práticas que você, professor, pode utilizar durante o seu atendimento para identificar, não é? E estimular a audição do seu estudante. Eu espero você no nosso próximo momento. Até lá!